Olá, todas e todos. Eu sou Nise Oliveira, sou professora, historiadora, articuladora cultural no bairro de Itaquera, o subdistrito do José Bonifácio, na Zona Leste. Estou como articuladora há 21 anos, comecei a partir de grêmio estudantil e depois fui me engajando com alguns artistas do bairro. A gente fundou um grupo literário, movimento cultural na Itaquera, Coab 2, Isso por volta de 2001. E também a gente começou um movimento de ocupação cultural, ocupação de espaços. Quando eu falo Itaquera Coab 2, eu estou falando de um território que é o território de conjunto habitacional, construído num processo durante ainda como consequência da ditadura militar, um processo de periferização, que as pessoas eram, os trabalhadores sobretudo de baixa renda, se deslocavam, foram sendo deslocados para os bairros, que durante muito tempo foi chamado de bairro dormitório. Então as pessoas foram para esses bairros e a Coab 2 é um desses bairros, onde as pessoas trabalham no centro ou no extremo sul, e vão para o bairro dormir, Então, por isso que é o chamado bairro dormitório. Então, nesse movimento, quando a gente começa a articulação cultural em 2001, a gente não tinha muito espaço de encontro, A gente tinha uma sorveteria onde a gente se encontrava e fazia algumas músicas, recitava poesia. E a gente entendia que a Casa de Cultura, que era a única referência que está lá desde a década de 80, final da década de 80, não tinha muita articulação cultural, não acontecia. E a gente foi percebendo que era necessário movimentar essa Casa de Cultura. Era um contexto de um governo mais à esquerda, de um governo à esquerda, e foi muito, a partir disso, foi construindo um diálogo com os jovens, sobretudo jovens naquela época, e a comunidade como um todo, o movimento de moradia, o movimento de mulheres, e a gente conseguiu, nesse momento, se estabelecer no parque e fazer algumas mobilizações culturais. O primeiro movimento que eu participei é o Reação Arte e Cultura, que é um movimento que a gente, ao mesmo tempo que fazia eventos em formatos de sarau, de multilinguagens artísticas, a gente também abria um espaço para roda de conversa. Eu me lembro que a primeira roda de conversa que a gente fez foi sobre a Alca. No evento seguinte, a gente discutiu a base de Alcântara. Então, a gente tinha noção de que aquele movimento também era um movimento político, Era um movimento de reivindicação daquilo que a gente sabia que a gente não tinha e estava começando a compreender aquele processo. Então, o Reação Arte e Cultura era também um espaço de formação política. Depois disso eu fico no Reação Arte e Cultura até 2004 e vou para o teatro, onde a gente tinha também um engajamento político bastante forte, até porque a gente lia Bertolt Brecht, Benjamin e outros, estudava questões históricas, sociais, dentro das ciências humanas. E a partir disso a gente também ia se formando. Fico no teatro de 2003 até 2000, eu acredito 2010, por aí. Nesse vai e volta, retorno depois em 2011, fico até 2013 e assim vai. Mas esses movimentos muito entrelaçado, muito imbricado, com o espaço também, com o território, que era a Coab 2, E não só a Coab 2, era com a Zona Leste. Tinha essa relação. E em 2006, 2007, por aí, a gente inicia um movimento de ocupação cultural. Onde a gente começa a compreender que não bastava só ocupar a Casa de Cultura, A gente mora num distrito que tem aproximadamente 130 mil habitantes. E só tinha uma Casa de Cultura. E a gente percebia que a violência, eu estudei numa escola completamente violenta, assim, o estigma da violência era muito presente no nosso bairro, e a gente entendia que a cultura era uma forma também de combater a violência. Era um instrumento importante de transformação social. Então, nesse sentido, a gente já entendia, como eu havia dito, que a cultura era esse lugar, esse lugar de possível transformação
até pelos autores que a gente estudava, a gente percebia que a arte era um lugar sensível, né? A arte conseguia atingir as pessoas num lugar mais sensível. Então, eu acho que desde muito cedo a gente começa a perceber esse lugar, assim, da arte. E então, eu faço parte hoje da Ocupação Cultural Coragem, que é um desses movimentos que surge, ao meu ver, como consequência desses movimentos de ocupação, até porque a Ocupação Cultural Coragem, o coletivo Coragem que gera a Ocupação Cultural Coragem, surge do Reggae na Rua, que tinha uma ligação direta com os movimentos de ocupação, que naquele momento era o Reação Arte e Cultura, que ocupou o espaço da Coab, e o Alma. E assim, para falar desses espaços, é bem importante entender, né? Como eu havia dito, a Coab ela surge do momento em que o governo, né, naquele momento a ditadura militar, começa a empurrar a população mais pobre para as periferias. E através do BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, constrói-se alguns processos de Coab, né, com dinheiro do FGTS, do trabalhador. E naquele momento, esses bairros, eles são organizados de maneira que o comércio também aconteça ali, então centros comunitários, para que a classe trabalhadora não se desloque para outros bairros para comprar, por exemplo. E também, e aí a gente vai estudando depois a mobilidade, como funciona essa lógica, para o trabalhador ficar ali, né? E também não reivindicar o direito a outros bairros, a outras cidades, porque a ideia, por mais que é importante ter esses espaços, a ideia também é a gente poder circular e estar em todo lugar, né? E naquele momento existia um lugar de afastamento mesmo da classe trabalhadora. Isso é analisado a partir das mobilidades, entre outras coisas, o projeto de mobilidade, né, urbana que existia e ainda está presente, né, de como que é difícil a gente se locomover no final de semana, né, por exemplo, para vir para o centro, que o trem, que normalmente demora 5 minutos, passa a demorar meia hora, assim, para a gente ter dificuldade mesmo de acessar os equipamentos públicos, sobretudo de arte e cultura, que está, em sua maioria, majoritariamente no centro da cidade. Então, esse contraponto, a gente percebia que, para vir para o centro, a gente perdia meia hora esperando o trem, depois mais 1 hora para chegar no centro, para conseguir acessar esses espaços. Então, a ocupação, ela surge, primeiro com Reação Arte e Cultura, nesse movimento, a partir da década dos anos 2000, né? Muito nesse lugar de que, se a gente não consegue acessar lá, a gente precisa criar o nosso espaço aqui. E aí a gente começa a dialogar com várias coletividades e sujeitos e sujeitas periféricos que estavam ali, mas que não tinham espaço, né? Então a gente começa enquanto movimento e depois vai para o movimento de ocupação. Eu fico nesse movimento de ocupação até 2010, 2011, depois me distancio, fui fazer meu mestrado, fui estudar. E quando eu volto, né, e acompanhando sempre, ainda fazendo articulação cultural, produção, né, que eu trabalho com isso também, quando eu volto, em 2016, eu começo a acompanhar o movimento de ocupação de um lugar muito estratégico para a gente na Coab, que a gente fala que é o coração da Coab, que é a Praça Brasil. Um lugar também, que era um lugar onde a gente ocupava, a população ocupava, que é uma praça gigante, e essa praça tinha um centro comercial dentro dela, assim. E esse centro comercial estava 15, tem várias lojas nesse centro comercial, e uma das lojas estava há 15 anos abandonada, né? Então, esse processo de abandono do mercado, entre outras coisas, estava ocorrendo ali, né? Então, depois de 15 anos de abandono, a gente entrou nesse espaço, tiramos aí 4 carretas de entulho e ocupamos esse espaço, assim. A priori, eu, enquanto Nízia, estava acompanhando mais de longe, porque, como eu disse, eu estava morando no Mato Grosso do Sul, mas vi tudo essa mobilização, né? E a partir daí a gente se organiza de maneira a apoiar essas organizações, né, que estavam acontecendo. A Ocupação Cultural Coragem, ela nasce em 2016,
A gente fala que ela nasce das ruínas, do descaso, construída pelo descaso do poder público, e dessas ruínas a gente fala que é das ruínas à construção, porque existe um processo de movimento, né? Quando você constrói, quando você sai de um estado e está construindo, existe um processo de movimento. Então o movimento ele é constante. Se coloca também enquanto um espaço político, demarcado também, político, ideológico, né? A gente é alinhado, né? Os princípios do Coragem se alinha a uma cultura subversiva mesmo, né? Que vai de encontro, né? Que se choca com a ideologia hegemônica, né? E de reivindicação dos direitos. E aí a Ocupação Cultural Coragem, desde quando ela surge em 2016, ela se propõe a ser, a sua marca identitária é galeria de arte. E aí se organiza esse espaço que tem mais de 120 metros assim, quadrados. Eu sou ruim de metragem, mas é um espaço bem grande, razoavelmente bem grande, onde passaram assim diversos, né, artistas, assim, mais de 50, 60 artistas nesse, bem mais, na verdade, se for artistas visuais, né? Então a gente tem mais de 60, porque só a primeira exposição, quando a gente entrou na Ocupação Cultural Coragem, a gente achou algumas tábuas, assim, com as metragens muito iguais. E a primeira exposição foi convidada 50 grafiteiros, né, artistas das artes urbanas, artes visuais, e fizeram a primeira exposição, que hoje é o acervo da Coragem, né? Para além de galeria de arte, a Coragem foi se constituindo também como uma ocupação cultural, porque começou a abrigar, era o lugar, né? Eu falo que a Coragem é o lugar da experiência. Então hoje a gente tem 15 coletividades que ocupam esse espaço. Entre as coletividades a gente tem as mais diversas linguagens artísticas, que seja teatro, dança, e aí as danças varia, né? Tem dança afro, tem dança contemporânea, tem clube de literatura, né? Tem doação de livro, biblioteca comunitária, né? Tem cultura nerd, né? A Gibiteca Balão tem um acervo de 8.000 peças, né? Que usa também o espaço. E aí grupo literário de slam e várias de música, né? O Reação Underground, que é uma cultura mais ligada ao rock, tem um Reação Hip Hop, e vários outros coletivos que ocupam lá o nosso espaço. Então, por isso que eu sempre falo que a Ocupação Cultural Coragem é um lugar de ser, e é um lugar que a gente está em constante transformação. É um lugar que se posiciona politicamente, é um lugar que se propõe a ter um compromisso com a transformação social, se não quiçá com a revolução. Então, a gente pensa em transformar a sociedade a partir da arte, né, de sensibilizar as pessoas. Para além disso, a gente né, transformar a sociedade nos vários aspectos, considerando a questão de classe, raça, gênero, né? Então a gente caminha por esses lugares e está em constante formação, né? A gente está num processo de autoformação constante, como toda ocupação cultural, como todo espaço que se propõe a ser subversivo, enfrenta inúmeros desafios, né? Mas esses desafios a gente, através do diálogo, do processo de autoformação, a gente consegue ir trilhando caminhos que sejam possíveis superar esses desafios. Eu acho que é isso. Bom, obrigada por me ouvirem, né? Espero que eu tenha contribuído aí para o processo de vocês, né? Com um pouco, para que vocês compreendam um pouco da trajetória da Ocupação Cultural Coragem, desse território que eu venho, que eu represento e que eu me formo, né? Que contribui constantemente para a minha formação. É isso, muito obrigada.